Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós cantamos algo muito poderoso aqui. E agora nós vamos participar do momento da palavra, do ministério da palavra. E à medida que você for achando, vai se colocando em pé aí, que nós vamos orar juntos. Enquanto você acha, eu vou orar aqui, para a gente poder ter um momento da porção da palavra. Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler as Escrituras. Pai, colocamos diante do Senhor esse momento da ministração da Tua palavra, e eu oro ao Senhor Jesus para que eu não seja empecilho, mas pelo contrário, para que eu possa ser bênção sobre a vida dos meus irmãos e trazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado nesses últimos dias. Fala com a gente, ministra o nosso coração, que não seja apenas, meu Deus amado, uma palavra, porque senão torna-se apenas uma palestra, mas que o Teu Espírito possa trazer vivificação e nos trazer o alerta que a Tua palavra exige nessa noite. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Mateus capítulo 24, versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenha cuidado que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Nós cantamos alguns minutos atrás sobre a vinda de Jesus. E nos últimos dias Deus tem ardido e queimado meu coração a respeito de uma verdade que a igreja tem como maior esperança. Se você entrou nesse lugar com a esperança, quem sabe, de ficar rico, desculpa, Jesus não morreu para isso. Se você veio para cá com esperança, talvez, de ganhar uma casa, um carro, desculpa te dizer, Jesus não veio para isso. Se você entrou nessa casa com a esperança de arrumar um casamento, Jesus não morreu para isso. Jesus, ele morreu com a finalidade de perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e nos dar uma esperança de um dia viver eternamente com Deus. Esse foi o objetivo principal que Jesus veio para morrer na cruz. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, infelizmente a igreja evangélica ela está se tornando tanto quanto dependente dessa terra, e tipos de mensagens que falam sobre a vida de Jesus aos poucos têm sido esquecidas nos púlpitos. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus. Alguns deles já se cumpriram, outros não, mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa palavra. E para que a gente possa se contextualizar, eu quero dar uma introdução falando sobre algumas coisas que aconteceram. Os apóstolos, por exemplo, eles estavam às vésperas de ver Jesus morrer. Só que eles não entendiam muito bem o que iria acontecer, o que estava acontecendo, apesar de Jesus por várias vezes falar sobre a cruz. Eles não percebiam muito bem sobre isso, até que eles passaram em frente do templo e conversaram com Jesus. Jesus lançou uma profecia sobre o templo, dizendo que não ficaria de pedra sobre pedra, mostrando o que aconteceria no futuro, algo que aconteceu, segundo os historiadores, no ano 70 depois de Cristo. A história diz que veio o imperador romano e arrebentou com toda Jerusalém, destruindo o templo e jogando o templo no chão. Porém, passado algum tempo, depois dos discípulos falarem para Jesus acerca desse templo, passado algum tempo eles estavam todos no Monte das Oliveiras, que era o local onde Jesus gostava muito de ficar. E aí os discípulos lançam uma pergunta no versículo 23 do capítulo 24: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos? Essa pergunta no meio teológico ela gera muita controvérsia entre muitos estudiosos. Para algumas pessoas esse versículo
ele está resumido em apenas uma pergunta. Para outros estudiosos, esse versículo ele se divide em 3 perguntas. Para algumas pessoas, esse versículo ele fala sobre literalmente a dúvida dos apóstolos sobre quanto que Jesus viria e restauraria todas as coisas. E esse versículo também fala na cabeça de muitas pessoas acerca do desejo que os apóstolos tinham de que Jesus instaurasse o reino literal naquele momento contra o Império de Roma. Mas a gente percebe que são 3 perguntas que são feitas nesse texto. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Que coisas? Se nós lermos o contexto, Jesus lança uma profecia sobre o templo. Então ele se pergunta quando que essas coisas vão acontecer, qual o sinal que vai haver da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus no capítulo 24, no capítulo 25, ele dá um panorama geral do que é feito, do que é que vai acontecer. Se você ler completamente os capítulos 24 e 25, você vai ver que Jesus vem falando sobre tudo o que vai acontecer, tudo que já está nos cronogramas, digamos assim, de Deus. Deus, na sua presciência, já sabe as coisas que vão acontecer. Jesus, então, ele começa a explicar para os apóstolos tudo o que vai acontecer. Essa resposta de Jesus, ela é completa dentro dessas perguntas que eles fizeram. Mas quando nós olhamos para a Bíblia de uma maneira geral, de uma maneira toda, sabemos que essa resposta de Jesus, ela faz parte de uma resposta muito maior. Você dizer que todas as coisas se resumem apenas à grande tribulação, não é verdade. Tem muito mais coisa para acontecer antes, tem muito mais coisa para acontecer depois, e nós vamos falar sobre isso. E, em especial, nós vamos falar de sinais. Antes de eu entrar necessariamente dentro do contexto dos sinais, eu quero falar uma coisa aqui. Existem 2 vertentes, 2 linhas que dizem que um grupo diz que nós vamos passar pela grande tribulação, basicamente 3 vertentes. Uma que nós vamos passar pela grande tribulação, esse grupo é chamado de pós-tribulacionistas. Existe um segundo grupo que diz que nós vamos passar até a metade da grande tribulação e depois disso nós seremos arrebatados. Esse é o chamado de mid ou meso-tribulacionista. E existe um terceiro grupo que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse grupo é chamado de pré-tribulacionista. Independentemente da visão que você acredita, independentemente da visão que você tem, todos esses sinais eles vão acontecer. Dependendo da visão que você tenha, a ordem vai alterar um pouco, mas a grande verdade é que no final de todas as coisas, Jesus disse que sinais iriam acontecer, precisam acontecer, alguns já aconteceram, outros ainda não aconteceram, mas no geral de tudo, no final de todas as coisas, em algum momento, a igreja vai ser arrebatada. E a pergunta que se faz para mim e para você é: hoje, você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para ir ver Jesus? Você está preparado para passar pela grande tribulação? Você não está preparado para viver a grande tribulação? Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? A gente vai perceber que nós estamos no meio disso tudo. Particularmente, acredito que nós ainda não entramos na grande tribulação, porque a Bíblia diz que quando isso acontecer vai ser visível e notório para muita gente. Penso então que nós estamos no princípio de dores. E o princípio de dores é aquele momento onde a mulher grávida, ela vai tendo contrações e contrações. Quando a mulher ela começa a ter uma contração, a contração geralmente ela demora, dependendo da situação, dias ou às vezes semanas para ter a primeira contração. Quando tem a primeira contração, passa-se um tempo, tem uma outra contração, passa-se outro tempo, uma outra contração, até que os períodos de contrações vão diminuindo de tempo e a intensidade vai ficando cada vez maior. E aí, quando Jesus fala que nós estamos no princípio de dores e faz uma alusão relacionada a isso, o que ele está querendo dizer é isso. No final das coisas, vocês vão ter sinais espaçados de tempo, grandes, com pouca intensidade. Mas quando as coisas forem começando a chegar mais perto, e o momento onde todas as coisas vão estar acontecendo, essas contrações, esses sinais vão diminuir de tempo e aumentar a intensidade. Terremoto sempre existiu,
mas hoje nós temos muito mais acesso às informações. Guerras sempre tiveram, filhos contra pais sempre teve. A grande questão é que isso tudo tem diminuído de tempo e tem aumentado cada vez mais a intensidade. Não sei se vocês acompanharam, mas alguns dias atrás eu não acompanhei toda a reportagem, vi algumas manchetes muito rápido, mas algo me chamou muita atenção, que um jovem de 14 anos, ele matou a família, porque os pais, me parece, me corrija se eu estiver errado, não quis deixá-lo conhecê-los, namorar ou alguma coisa do tipo, uma outra jovem que conheceu pela internet. E aí a gente percebe que um filho de 14 anos matar a família por causa de uma pessoa que ele nem conhece, se isso para você não for um sinal, eu realmente não sei o que está acontecendo com a gente. E isso aconteceu aqui no Brasil. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, e eu quero falar com vocês sobre 4 pontos específicos, sobre o que são os sinais, sobre os sinais que já aconteceram ou estão se cumprindo, os sinais que ainda não aconteceram, e o que é que nós vamos fazer relacionado a todas essas coisas. Então, como primeiro ponto, eu quero conversar com vocês sobre a questão dos sinais e explicar um pouquinho o que são os sinais. Sinais no grego, na verdade, quando foi escrito, é semion ou saimion, que significa particularmente, basicamente, sinal, marca, aquilo pela qual uma pessoa ou uma coisa é distinguida de outra. Sinal, biblicamente falando, também tem a ver com prodígios, com milagres, algo em comum, tem a ver também com mudanças além do curso natural. Por exemplo, os apóstolos, quando eles faziam sinais e prodígios, não estava relacionado necessariamente à marca de alguém, mas o sinal que se dava era que eles operavam algum tipo de milagre, algum tipo de maravilha, algo que mudava basicamente o curso das coisas lógicas que aconteciam. E aí, sinal também pode ter a ver com prodígio, tem a ver com presságio, algo em comum, com eventos notáveis que estão prestes a acontecer, milagres, maravilhas. Na Bíblia, os sinais ou prodígios, eles são atos realizados por Deus que demonstram o poder que Deus tem sobre a natureza, que demonstram o poder que Deus tem sobre as coisas naturais. Os sinais e prodígios é uma demonstração de poder que Deus permite o homem e capacita o homem a realizar, passando por cima de lei natural, passando por cima de lei física muitas vezes. Por exemplo, Jesus andar por sobre as águas é apenas um milagre? Não. Jesus, ele também quebrou a lei da física. Nós não conseguimos naturalmente andar por sobre as águas, mas Jesus andou por sobre as águas. Você transformar água em vinho é apenas um milagre? Não. É uma maravilha. Um cientista, há poucos dias atrás, falou sobre essa questão da transformação da água em vinho, e na verdade essa mudança de essência é como se uma estrela morresse. E quando a gente percebe uma estrela morrendo, nós vemos uma grande explosão que afeta tudo que está à sua volta. Para vocês terem ideia, se o Sol hoje ele explodisse, nós demoraríamos de 9 a 10 minutos para saber que ele existiu. O que nós veríamos agora seriam coisas que já aconteceram no passado. Tamanha é a grandeza do Jesus que você serve, da maneira como ele age, como ele trata e como ele faz as coisas. Então, o nosso Deus, ele tem poder para revelar os sinais. Então, os sinais, eles servem para autenticar os apóstolos, para autenticar a vida dos profetas, para mostrar para as pessoas que Deus muitas vezes está no relacionamento pessoal profundo, permitindo que pessoas sejam usadas para isso. E aí, os sinais, de um modo geral, eles não são um fim em si mesmo. Como assim, pastor? Quando nós vemos um sinal, não significa que aquele sinal é o final daquilo. Na verdade, todo sinal ele aponta para alguma coisa. Ele aponta para algo. Ele traz a direção sobre algo que está para acontecer ou que vai acontecer. Então nós precisamos entender que todos os sinais que eu vou falar aqui são sinais de que Jesus falou: quando isso acontecer, se preparem, o tempo está chegando.
Quando o sinal acontecer, quando você ouvir falar sobre isso, fica atento, porque a sua redenção está próxima. Quando você ouvir falar sobre isso, esteja percebido, porque vai chegar o dia que eu vou estar voltando. E cada vez mais a gente percebe uma intensificação desses sinais e o encurtamento das coisas acontecendo. Então o que é o sinal? O sinal é um prenúncio de que Jesus está voltando. E nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos, primeiro, observar esses sinais, e segundo, estar preparado para quando isso acontecer. E mais uma vez eu te faço a pergunta: você está preparado? Nós cantamos aqui, ele vem, volta Jesus, Maranata, e é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? É isso? É isso mesmo. Você quer que Jesus volte logo? Estamos precisando, estamos. Eu quero que Jesus volte logo também. Está difícil viver aqui embaixo, mas nós temos uma esperança de que Jesus está voltando. Então, com base nisso, eu quero conversar com você um pouquinho e passear um pouquinho pela Bíblia. Você que for rápido de endereço aí, vai me acompanhando, que nós vamos falar primeiro agora como alguns sinais que já aconteceram ou que ainda estão se cumprindo. E o primeiro deles fala acerca da restauração de Israel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 24. Existem várias profecias acerca de Israel. Ezequiel 36 e 37 fala de como Deus ele sacudiria Israel e depois faria com que Israel novamente fosse reunido. E em Lucas capítulo 21, no versículo 24, diz assim: cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por conta de toda a idolatria de Israel, havia-se uma promessa de que Israel seria espalhado, até que chegaria o momento em que Israel novamente seria reunido como nação. Preste atenção, o que é um povo? Um povo é um grupo de pessoas que não tem uma terra para se estabelecer. O que é uma nação? É uma nação, é um povo que tem uma terra para se estabelecer. Então, a Bíblia está dizendo que Deus fez com que Jerusalém, com que Israel, que era uma nação, se tornasse um povo. Por quê? Espalhou Israel e Israel passou então a não ter terra, não ter nação. Até que em 1948, dia 14 de maio de 1948, em uma reunião da ONU, um homem, um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, ele deu um voto de Minerva. Você já ouviu sobre isso? Nesse voto de Minerva, ele votou que Israel voltasse a ser uma nação. Presta atenção que existe algo profético aqui. A Bíblia diz que aquele que abençoar a Israel será abençoado. Na pessoa do senhor Oswaldo de Aranha, o Brasil foi abençoado por causa desse voto de Minerva. Nós somos abençoados por Deus, porque um dia nós abençoamos Israel. Através desse voto, Oswaldo Aranha, então, que ele presidia a Assembleia Geral da ONU, votou a favor da criação do Estado de Israel. Nesse momento, Israel voltou a ser um Estado. Esse é um dos sinais que Jesus falou que antes da sua vinda aconteceria. Já se cumpriu? Já se cumpriu. Israel já voltou a ser nação. Outra profecia que também existe sobre essa questão, um segundo sinal, está em Jeremias, capítulo 31, versículo 10. Se é rápido de Bíblia, abre aí então. Jeremias 31, versículo 10 diz: escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isso nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor faz com o seu rebanho. Deus já está trazendo novamente os israelitas para morar em Israel. Isso já vem acontecendo desde 1948. Então,
esse sinal também já aconteceu. Ezequiel 36, 24 diz: e eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Hoje os israelitas já estão estabelecidos em sua terra, já estão em Israel, já está acontecendo inclusive uma guerra por causa disso, onde nós vemos então que uma segunda palavra, um segundo sinal aconteceu. Agora abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 6 e 7, que o terceiro sinal que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus é a respeito de guerras e rumores de guerras. Isso você já sabe, isso você já conhece, mas em Mateus, no capítulo 24, versículo 6 diz: e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 7 ele diz: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você tem visto isso acontecer ao longo desses dias? Nação contra nação, reino contra reino, governo contra governo. As pessoas estão se levantando na Ucrânia contra, me ajuda, contra a Rússia. Já tem acontecido uma guerra, agora entre Israel e Irã está acontecendo uma outra guerra, e o nosso presidente está tomando partido por um grupo, e aí os Estados Unidos tomam partido por outro grupo. Nós somos pequenos demais para entender o que está acontecendo, mas dependendo do partido, de como as coisas forem acontecendo, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Rumor de guerra, guerras literais acontecendo. Isso é um sinal claro da vinda de Jesus. Jesus falou que as pessoas iriam se levantar umas contra as outras. Isso era necessário acontecer. Por quê? Porque através de uma guerra a gente revela o coração das pessoas. No meio de uma guerra existe também todo um trabalho sendo feito, toda uma arquitetura sendo feita, todo um plano sendo feito para que essas coisas aconteçam. A política está sendo trabalhada para isso, os governos estão sendo preparados para isso. Não sei se é tão somente humano, penso que existe todo um trabalho espiritual do diabo para fazer com que isso aconteça, para que as pessoas cada vez mais se tornem menos amorosas, menos cristãs, e cada vez mais as coisas vão acontecendo. Eu estava vendo algum tempo atrás um debate de uma pessoa feminista contra uma outra pessoa, e como essas pessoas elas estavam apoiando o Hamas, como elas estavam apoiando a questão de como que o Hamas age, de como que o Israel age. E aí quando a gente começa a perceber, a gente percebe, irmãos, quando a gente começa a olhar que não é algo simplesmente natural, não é só questão de ideologia, existe algo por trás. Existe um poder espiritual por trás. Então, guerras e rumores de guerras. Ainda no capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz assim, no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11 diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. No versículo 24 diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, preste atenção nisso, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Temos visto isso aí no Brasil acontecendo, temos visto o tempo todo. Muitos falsos profetas se levantando. O que é um falso profeta? É uma pessoa que se levanta no nome de Deus, dizendo-se ser enviados por Deus, mas entregando palavras que não são vindas de Deus. E o que a Bíblia está dizendo? Que muitas pessoas vão ser enganadas por causa dessas pessoas. E os falsos profetas, eles operam sinais e prodígios. E a Bíblia está dizendo que muitos dos eleitos vão ser escolhidos. Sabe quem vão ser essas pessoas? Que vão ser enganados, desculpa.
Essas pessoas que serão enganadas são as pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não estudam a palavra de Deus. São pessoas que elas buscam tão somente sinais, tão somente profetas. Sabe aquela irmãzinha do rock que fica lá, que ora e jejua e vira e mexe, entrega a profecia para alguém? Pois é, eu vou até lá para poder ela orar por mim, para me entregar uma palavra. Sabe aquele irmãozinho que está sendo usado para operar muitos sinais? Pois é, eu vou até lá para operar e para ver o que eles têm para me dizer. Jesus falou, irmãos, naqueles dias, muitos chegarão até mim e dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios no seu nome, eu operei milagres no seu nome, eu fiz e aconteceu no seu nome. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Mas ele operou milagre, sim. Mas ele expulsou demônios, sim. Mas Jesus não o conhecia. É por isso que em todo o período que eu tenho estado aqui, eu tenho lutado com todas as minhas forças para fazer você aprender a Bíblia Sagrada. Porque quem conhece a Bíblia não é enganado pelo diabo. Eu sempre digo, irmão, em todo lugar que o diabo está, ele pode se esconder da maneira que for, mas ele sempre deixa um pedacinho da cauda dele para trás. Sempre deixa. Sempre tem um sofisma, sempre tem uma historinha, sempre tem alguma coisa deturpada que quando você olha, você fala: opa, isso aqui não. Isso aqui não é de Deus. Sempre tem. Só que para a gente conhecer, a gente precisa saber o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, falsos cristos, falsos profetas estão aí. Você lembra de um falso Cristo que teve aqui? Falso Cristo? Henri Cristo, lembra dele? Oi, irmãos, eu morri de como? A coroa de espinho deles tinha algodão por dentro assim. O meu pai. Dizem as más línguas, não sei se é verdade, mas que ele dormia com as meninas que seguiam ele. Aí teve um jornal uma vez que ele foi e falou assim: transforma água em vinho aqui agora. O meu pai não deixou eu transformar água em vinho agora. Então não vou ficar fazendo milagres. Falso Cristo. E o pior de tudo, irmãos, é que tinha seguidores. Tinha pessoas que seguiam ele, acreditando que ele era Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nesses últimos dias se levantaram pessoas dizendo serem de Cristo e não serão. Cuidado com o que você anda ouvindo na internet. Cuidado com o que você fica vendo na internet. Falsos cristos e falsos profetas. Daniel capítulo 12, versículo 4. Abre aí. Daniel 12, 4 também é um sinal muito forte de que as coisas iam acontecer e ficar sérias. Daniel 12, 4 diz assim: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sério o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Em algumas traduções está: e a ciência aumentará. Em outras diz: e o conhecimento aumentará. Irmãos, eu não sei se vocês estudam sobre isso ou se vocês têm curiosidade, mas através da inteligência artificial, dizem alguns estudiosos que o que nós deveríamos aprender em 15 anos foi reduzido para 1 ano ou 6 meses. Tamanho é o avanço da inteligência artificial. Hoje, você que acompanha essas questões, não precisa ir muito longe, com certeza muito forte, mas possivelmente você já viu mensagens de vídeos sendo feitos por inteligência artificial, e está cada vez mais difícil de você conseguir separar o que é real do que é fake. O que é isso? Avanço da ciência. As doenças estão muito mais sendo tratadas por causa do avanço da ciência. Existem vários outros carros cada vez mais tecnológicos. Embora quando eu tinha meus 10 anos e eu vi aqueles filmes de ficção científica, na minha cabeça em 2020 a gente já estava com um carro voando. Você pensava assim também? Não? Aqueles carros que voavam. Hoje em dia a gente está começando a avançar bastante nos carros elétricos. Quem diria, irmão, que você iria andar sem gasolina? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do crescimento e do avanço que isso vem repercutindo? Existem motos que elas não caem mais.
Você já ouviu falar disso? Por pior que seja o piloto, ela não cai, ela toma a pancada e através do centro de equilíbrio que ela tem, ela não derruba, ela não cai, ela balança e volta para o lugar. É o sonho de todo mundo. Há quem diga que nos Estados Unidos os robôs já são uma realidade e é algo cada vez mais acessível. Existem pessoas que dizem que crianças da idade da Júlia e da Antonella, quando elas chegarem aos 30, 40 anos, vai ser comum elas esbarrarem com robôs na rua. Comum. O evangelista Homero está lá e de repente ele está cansado, está com o robô do lado, dá a bolsa para o robô faz o trabalho. Sensacional. 5 pedreiros já economizou aí. E as coisas vão cada vez mais aumentando. Não sei se é esse o valor, mas dizem que há algo em torno de 30 a 40 mil dólares um robô desse. É muito caro? Não. Então, se você for converter, dá o quê? 200 mil? Você acha que a gente tem 200 mil? A gente não. Vamos ter, em nome de Jesus. Mas você acha que no Brasil tem pessoas que têm 200 mil? Irmão, tem gente dando 300 mil em carro. Você acha que vai dar 300 mil no robô para fazer tudo o que ele quer? Sabe qual é o problema da questão do avanço da tecnologia e da ciência? Existe uma questão, e eu até abri um parênteses para falar sobre isso, mas existe uma questão que cada vez mais que a ciência vai avançando, ao invés de nós ficarmos mais inteligentes, nós ficamos menos inteligentes. Por quê? Porque cada vez mais que a ciência avança, ela traz mais tecnologia, e com mais tecnologia a gente fica mais preguiçoso, até para pensar. Vocês já ouviram falar sobre o cérebro podre? E aqui eu faço um alerta aos pais, prestem atenção. Existe uma inteligência artificial. Na verdade, o desenho que está sendo feito de uma bailarina com cabeça de café. Já viu, não? Eu esqueci o nome, me ajuda, hein? Bailarina cappuccino. Engraçado. Muito bom. Escuta o que tem nas músicas por trás. Escuta, tenha curiosidade de ouvir. Existem algumas, irmãos, que são coisas tão desconexas que vai fazendo com que as crianças assimilem isso. Preste atenção os pais. E as crianças, ao assimilarem isso, elas trazem isso para a mente delas como uma realidade. Você já viu crocodilo que voa e taca bomba? Elefante com perna humana e com tênis. Tubarão de tênis. Tubarão de tênis. A imagem é muito engraçada, mas à medida que as crianças vão ver esse tipo de vídeo, mensagens subliminares estão sendo implementadas nelas. E aí, a Bíblia fala, mas a ciência está falando sobre apodrecimento do cérebro. Saiu uma pesquisa agora que as pessoas que usam frequentemente inteligência artificial, elas estão com preguiça de pensar, porque não querem pensar. É como se nós tivéssemos algum problema e eu precisasse resolver. Eu jogava na inteligência artificial e perguntasse: ChatGPT, por favor, como que eu resolvo esse tipo de problema? Busca no Google, te dá informação, você vai querer pensar. Como que eu posso resolver o meu problema financeiro? Ela te dá uma solução. Como que eu posso bolar uma estratégia para daqui nos próximos meses eu ter isso de real investindo nisso? Ele te dá uma estratégia. E com isso a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso de pensar. Agora a gente que é um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, a gente ainda tem isso porque a gente está pegando a transição. Agora imagina as crianças. Vai querer fazer conta? Não vai. Vai querer aprender a falar Flamengo? Não, vai falar Flamengo. Ele não vai estar nem aí. Vai falar Tauba. Problema. Com todo respeito, se você fala, não fique chateado, mas não é pastilheira, é prateleira. Não é Angras. É Angra dos Reis. Mas você percebe como é que isso vai inserindo a gente? E a Bíblia está dizendo que um dos sinais da vinda de Jesus é que o conhecer, a ciência, vai se multiplicar de maneira assombrosa.
nós, réis mortais, não vamos conseguir acompanhar esse crescimento. Tomara que Jesus volte antes da revolução das máquinas, exterminador do futuro. 2029. Já pensou? Você dá de frente com o Arnold Schwarzenegger. Mateus 24:14 diz assim: e este será pregado o evangelho do reino para todo mundo, para testemunha todas as ações. Então virá o fim. Preste atenção, o evangelho está sendo pregado. Hoje, com o avanço da internet, eu estou pregando aqui, está sendo gravado ali em 2 celulares. Pessoas que não estão aqui hoje estão ouvindo o que eu estou pregando, e isso pode repercutir para as nações. É bem verdade que ainda existem muitos países que é muito fechado e o evangelho não entrou lá, mas o evangelho está sendo pregado. Nós vamos enviar recursos para a África para que o evangelho seja pregado na África. As pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Deixa eu correr um pouquinho. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quer ver mais um sinal que está acontecendo nos últimos dias? Apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Não é simplesmente afastamento do cristão, é abandono. A pessoa abandona e decide seguir outra religião. O termo desigrejado nunca foi tão relevante, acontecendo tanto. O que é isso? Apostasia. As pessoas que saem das igrejas, abandonam a fé, sabe-se lá por qual motivo. Na Bíblia, em Mateus 24:9, a Bíblia fala ainda sobre perseguição dos cristãos. Mateus 24:7 fala sobre catástrofe natural. Apocalipse 13 fala sobre uma globalização e um governo mundial. Quer saber o que vai acontecer no mundo daqui a alguns anos? Assista os Simpsons. Não estou brincando. É preferível que você não assista todos. Mas quer saber o que vai acontecer? Comece a pesquisar na internet sobre algumas agendas relacionadas aos Simpsons. Tudo o que vai acontecendo ao longo do tempo está sendo revelado nos Simpsons. O Trump ganhando, irmãos, tudo, até a Covid foi mostrado no desenho dos Simpsons. Você tem ideia do que é isso? Existe uma agenda chamada Agenda da ONU, se eu não me engano, posso estar errado no que eu estou falando, mas existe uma agenda de que até 2030 o desejo do governo mundial, não existe o governo, mas os planos dos governos, é que até 2030 todas as pessoas de algum modo sejam controladas. As pessoas vão saber quem nós somos, aonde nós estamos. Quer ver um exemplo claro disso? Se você conversar com alguém com o seu telefone ligado e falar que quer comprar uma geladeira, o que aparece nos anúncios para você? Você acha que isso é o quê? É o seu celular que está te ouvindo. Você que tem contas de e-mail, parabéns, você já foi catalogado. Eu já fui catalogado. Você que tem algum número de celular, parabéns, você já foi rastreado. As pessoas te acham onde elas quiserem. Tudo está vinculado. Você que declara ou não declara imposto de renda, mas tem o CPF, parabéns. Daqui a algum tempo o governo vai saber exatamente quanto que você ganha e aonde você gasta. Você acha que isso é algo natural? Tudo isso está acontecendo para que um governo universal se levante. Sinal dos tempos, já está acontecendo. Você sabia que já existem países que já têm o chip na mão? Que as pessoas não usam mais dinheiro de papel? O cartão de crédito já está ficando de lado, obsoleto, porque através da íris as pessoas já estão fazendo transações financeiras. Você acha que isso tudo deve ser coincidência? Mas eu não estou querendo te assustar, não. Só para você refletir. Esses são alguns sinais que já aconteceram ou estão acontecendo. Agora, alguns sinais que ainda não se cumpriram. Grande tribulação. Mateus capítulo 24, no versículo 21, Jesus falando sobre isso, ele diz: porque nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Se você não está aguentando a aprovação de agora, imagina quando chegar aqui na tribulação. Segura a outra. Imagina, queira Deus que a gente não esteja aqui, amém? Eu sou do grupo que deseja que a gente não esteja. Mas, se for vontade de Deus que a gente passe, e aí? Você está preparado? É nesse nível que a gente está. Surgimento e aparição do anticristo. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque aqui abrange algo maior, eu precisaria mais de tempo. Mas fala sobre isso. Reconstrução do templo em Jerusalém. É um sinal forte. Ainda não aconteceu. Marca da besta e controle global. Você já ouviu falar sobre isso? O que é a marca da besta? 666. Pastor, então a gente vai ter uma marca na testa e na mão? Não, literalmente não. Por muito tempo eu pensei que fosse, que você tem que fazer uma tatuagem, alguma coisa, mas não é. Isso fala de um sistema que já está sendo implementado. Quando fala de marca na mente, é porque a mente das pessoas vão ser corrompidas e vão ser direcionadas a aceitar. Quer ver um exemplo disso? Fala simplesmente, basicamente, você anda com dinheiro no bolso, sim ou não? Cartão de crédito, alguma coisa no bolso, sim ou não? Se você for roubado, a sua carteira for levada, se o seu cartão for de aproximação, você pode perder o seu dinheiro, sim ou não? Agora imagina um momento em que você não precisará mais de cartão, não precisará mais de dinheiro, e através de um simples toque na mão e um código de barra, você pagar todas as suas contas. É bênção ou não é? É bênção. É bom ou não é? Você não precisa mais andar com dinheiro, você não precisa mais andar com carteira, você não precisa andar mais com documento. Isso tudo está sendo apresentado como algo muito bom, mas através disso vai ter o controle. E aí a Bíblia vai dizer que as pessoas não vão poder comprar se não tiver a marca da besta. A pessoa que não tiver a mente corrompida por isso, ela não vai conseguir comprar. É por isso que a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito e os anjos para marcar a fronte dos escolhidos, para que a fronte, a mente não seja corrompida pelo mundo. E qual é o problema que a gente vê? Cada vez mais os cristãos sendo envolvidos pelo mundo e a mente vai se corrompendo. Algo que no passado era tão pecado, hoje em dia já não é mais tão pecado assim. Mulheres cristãs sensualizando no Instagram, antigamente era muito pecado, hoje em dia não, pastor, é tranquilo, é que todo mundo faz. Sim ou não? Crente que antigamente, não vou entrar no mérito aqui de ser pecado não, mas antigamente isso era taxativo, o crente não bebe, hoje em dia não, calma aí, é social. Então, sei lá se tem o inferno social, o céu social, não sei. Como é que faz? Não, é só uma baladinha, pastor. É só um showzinho, pastor. Não tem problema. Qual o problema de estar no show? Só que cada vez mais a gente vai relativizando as coisas. E cada vez mais o sistema mudando, vai entrando na nossa casa, na nossa mente. Cada vez mais. Alguns meses atrás nós tivemos o show de uma moça chamada Lady Gaga. Foi isso? Foi? E aquilo foi um ritual satânico em Copacabana. Teve crente assistindo e achando maravilhoso. Normal. Vê lá, não sei. Marca da besta, controle global. Sinais celestiais sobrenaturais. Arrebatamento da igreja. Conversão nacional de Israel. Romanos 11, 25, 26 fala que Israel vai se converter ao Senhor. É um sinal forte da vida de Jesus. Eu estou falando isso tudo, irmãos, é para que você tenha consciência. E se você não sabia dessas coisas, desculpa te dizer, mas a partir de hoje você tem consciência. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje, a ignorância, no sentido bíblico que Deus está dizendo, não é apenas no sentido de você não saber, mas é de ignorar algo. Então, a partir de hoje, você sabe que os sinais da vida de Jesus, alguns já aconteceram, outros já estão acontecendo. E agora, pastor, o que eu faço? Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 4. Se puder ajudar aí, Cauã. Amós, capítulo 4, que o Amós está ali no Antigo Testamento, versículo 12. Amós, capítulo
capítulo 4, versículo 12 diz: por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e por que farei isso com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Pastor, eu estou ouvindo sobre isso, o que eu faço agora? Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Pastor, mas o senhor está falando desses sinais todos, o que eu faço agora? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Pastor, como eu me preparo? Eu vou falar isso nas próximas semanas. Mas a Bíblia diz que uma mulher, ela foi chamada por um rei. E aí o nome dela era Vasti, dependendo da tradução. A Bíblia diz que ela não quis ouvir o chamado do rei, não foi. E aí então o rei deportou ela do seu governo de reinado e falou assim: agora eu preciso levantar uma outra rainha, uma outra mulher para que possa suprir essa questão. A Bíblia diz que escolheram algumas pessoas e havia uma judia chamada Esther. Não sei se você já teve a curiosidade de ler o início do livro de Esther, mas a Bíblia diz que essa mulher ficou sendo preparada durante 12 meses para se apresentar diante do rei. E os 12 meses que ela foi preparada foi com óleo e com as melhores mirras e produtos que havia lá na Babilônia. Na Babilônia? Não. Na terra lá que eu esqueci. Onde que é? Suzã. Você quer ser preparado por Jesus, pelo Espírito Santo, para poder encontrar-se com teu Deus? Pede para que Ele te prepare com unção e com mirra, as melhores especiarias. Se nós não nos prepararmos para encontrar com Jesus, irmãos, Ele vai voltar e vai pegar a gente despreparado. E aí, se pegar a gente despreparado, quer você passe, quer não passe pela grande tribulação, você vai deixar de viver o arrebatamento. E deixa eu falar uma coisa aqui para os amigos pré-tribulacionistas. Existe, e foi difundido muito forte por causa de um filme, a possibilidade de uma repescagem. Acontece o arrebatamento antes da grande tribulação, e isso é para a linha pré. As pessoas sobem, são arrebatadas, 7 anos começa aqui o anticristo se levanta, acontecem algumas coisas, e algumas pessoas dizem assim: pastor, se eu não subir no primeiro arrebatamento, eu ainda tenho a chance do segundo. No período da grande tribulação eu vou saber, eu vou ficar aqui. Abençoado, deixa eu te falar, se com o Espírito Santo nos ajudando, se com os irmãos em união, se com as palavras que os homens de Deus pregam, se com os sinais que Jesus deu, se com as coisas que vão acontecendo dentro da igreja, se com o revestimento do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a gente não conseguir subir, você acha que a gente vai ter condições de subir depois que a gente deixar de atuar aqui? Se com tudo isso, irmão, a gente ainda tropeça, cai, levanta, como é que faz? Eu não vou entrar no viés teológico, doutrinário, não vou entrar, não é isso que eu quero entrar. Mas eu quero que você entenda que, independente da grande tribulação ser antes ou depois do arrebatamento, o arrebatamento mesmo ser antes ou depois, o importante é que você precisa se preparar para encontrar com Jesus. A gente não pode mais viver da mesma maneira. A gente não pode mais ficar do mesmo jeito. A gente não pode mais vivendo uma vida. E não me perdoa o que eu vou falar, mas a Bíblia diz que da nossa boca não pode jorrar água doce, água salgada. Crente que ainda xinga, querido, não dá. Crente que ainda amaldiçoa. A gente precisa se preparar para encontrar com Jesus. Precisa. É muito bonito a gente cantar, é muito bonito falar, ora vem, Maranata, e eu que sou daqui, eu vou subir com Jesus. É muito bonito, irmão, mas a verdade é que a gente está vivendo para isso. Eu estou preparando vocês para isso. Quando chegar naquele grande dia, que você vai estar de frente com Ele, você vai falar assim: eu não sabia. Ele vai falar assim: você sabia, mas você não se preparou. Porque eu usei uma mula em cima de um púlpito
para falar com você que eu estava voltando e você não se preparou. Por isso, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se prepare, irmão. Se consagra. Está ruim, está difícil, está tudo isso. Mas e aí? Como é que faz? Entende? Jesus está voltando. Esther passou 12 meses se preparando para se encontrar com o Rei. A preparação para encontrar com Jesus não é algo simples. Deixa eu te falar uma coisa. Ser crente não é algo simples. Existe uma parábola que Jesus diz o seguinte: quando você decidir me seguir, você avalia muito bem se vale a pena, se você está disposto a largar realmente tudo para me seguir. As pessoas às vezes perguntam quanto que vale, quanto que precisa para entregar a vida e para largar tudo, tem que entregar tudo, irmão. Não dá mais para a gente ser meio a meio. Você já ouviu aquela historinha de que havia um homem em cima do muro? Provavelmente você já ouviu. E aí de um lado, um grupo de anjos gritando: vem para cá, pula para cá, vem para cá. E o homem andando em cima do muro, até que ele olhou para o lado dos anjos gritando, chamando, olhou para o outro lado e o Satanás e seus demônios de braço cruzado e rindo, não fazendo nada, não mexendo em nada. E aí ele andou mais um pouco, os anjos gritando e os demônios parados, até que em determinado momento ele para, olha para o lado dos demônios e pergunta: aqui, por que vocês não estão me chamando? Os anjos estão fazendo maior força me chamando para poder ir para lá, enquanto vocês estão ficando parados aí sem fazer nada. Por quê? Um dos demônios olhou para aquele homem e disse: é simples, porque estando desse lado ou estando em cima do muro é indiferente. E o homem perguntou: mas por que estar em cima do muro é indiferente? E um dos demônios disse: porque o muro é meu. Irmãos, ou a gente é crente com 100% do nosso ser, ou 99% de crente não dá mais. Coloque-se em pé comigo diante de Deus, para parecer que está acabando. Só para te dar a sensação, para você se espreguiçar. O meu na nova já são 8h46. Então eu tenho tempo ainda para falar um pouquinho mais. Eu quero que você saia daqui, irmãos, refletindo de verdade sobre como que está a sua vida, sobre como que você está vivendo, sobre o que você está vivendo. O pessoal do louvor pode subir se quiser. Eu quero desafiar você a fazer uma reflexão pessoal. Esquece marido, esquece esposa, esquece mãe, pai, você com Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa: naquele grande dia, no grande dia do Senhor, no dia do arrebatamento, eu não vou conseguir segurar no pé da Rafaela para subir. A Rafaela não vai conseguir agarrar no meu pé para poder subir. Apesar de nós crermos que Deus tem um projeto para o coletivo, e nós cremos assim, nós entendemos também que a salvação ela é individual. Ou você se decide por Jesus e passa a viver para Ele, ou então, meu amigo, minha amiga, você está sentenciado a outro lugar. Desculpa falar assim, mas não tem outra maneira de falar. Não tem outra maneira de dizer. Não é fácil ser crente, irmão. Você tem que se renunciar. Você tem que se negar. Você tem que vencer o pecado. Muitas vezes, irmão, você sendo sugestionado a mentir, você dizer não e às vezes perder o emprego por causa disso. Você dizer não para outros tipos de pecado que cada um tem, não é nada fácil. Ser crente, ter atitudes de cristão, porque você é realmente cristão. Jesus chegou a dizer o seguinte: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma vocês herdarão o reino dos céus. E aí ele vai e fala o seguinte: olha, quando você trouxer a sua oferta e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, volta, se reconcilia com o seu irmão e depois você traz a sua oferta.
Sabe o que Jesus está dizendo? Que o vínculo e a unidade dos irmãos é mais importante do que uma oferta. E às vezes a gente inverte tudo. As nossas atitudes nos últimos dias têm sido atitudes de cristãos de verdade. É você que tem que avaliar. Eu me avalio, eu me perguntei. Irmãos, é individual, tem coisa que... Como é que você está? Como é que está a sua vida? E preste atenção, eu não estou falando aqui apenas de oração, apenas de leitura bíblica, porque isso é o básico. Eu estou falando de algo maior. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós aprendemos um pouco mais sobre o pecado. A diaconisa Janete trouxe uma palavra, a Romera acrescentou brilhantemente, uma bênção. Mas quando eu penso sempre sobre o pecado, eu penso de como é difícil a gente resistir a essa desgraça. E cada vez mais eu falo ao Espírito Santo como eu dependo do Senhor para vencer. Espírito Santo, como eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. Espírito Santo, como eu preciso que a tua unção caia sobre a minha vida e me fortalecer. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu quero terminar orando com algumas pessoas. Dois grupos. O primeiro grupo é para você que talvez ainda não tenha tido um encontro real e verdadeiro com Jesus. E nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que toda a igreja curvasse a cabeça e fechasse seus olhos por alguns minutos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Você que talvez está afastado do Evangelho, por algum motivo, não me importa qual for. Decepção, tristeza, pecado, não sei. E você que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão e fizesse o sinal. Se você deseja fazer isso hoje, nós queremos orar por você. E o segundo grupo, eu vou perguntar de uma maneira muito clara, por favor, irmãos. O seu orgulho, a sua soberba, precisa ficar de lado nesse momento. Mas eu quero te perguntar, se Jesus voltasse hoje, de verdade você seria arrebatado? Lembre-se, você não é arrebatado pelo que você faz, mas pela maneira como você vive o cristianismo, como você disse, serve. Se fosse hoje, você seria arrebatado? Ou você acha que precisaria de um pouquinho mais de azeite, um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de unção sobre a sua vida? Se é com você, eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar e pedir esse revestimento de poder. A Bíblia diz que Deus nos adorna com os dons espirituais. Você está com dúvida, está achando que está difícil, não está resistindo a algumas coisas, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar com você. E deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou falando e o convite que eu estou fazendo é por uma oração que pode transformar a sua vida com Deus. Não sei como você entrou. Eu sei que nesse momento muitas pessoas não vêm à frente. E eu já passei da fase de querer multidão aqui. Mas se o arrebatamento acontecesse hoje e você não subisse, tudo que você está vivendo até agora não valeu de nada. Não valeu a pena para nada. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar Eu sei que tem mais gente que para mim. me espera. 8h53, ainda tem tempo. Estrangeiro, O Espírito Santo ainda tem tempo para trabalhar no seu coração. o meu lar, Mas sabe de uma coisa? meu Jesus, Existe um lugar que o Espírito Santo quer trabalhar. E muitas vezes o meu caráter ainda não foi trabalhado. As minhas atitudes ainda não foram trabalhadas. Eu ainda não liberei perdões que precisam ser liberados. E às vezes eu também envolvido umas coisas. E eu não quero apontar pecado nem nada disso, mas eu repito mais uma vez.
quero que você venha aqui na frente para a gente orar por você, para a gente lançar uma palavra sobre você e pedir para que o Espírito Santo traga esse revestimento sobre a sua vida. Porque de tudo que nós vivemos aqui nessa igreja, irmãos, isso sem dúvida é o mais importante. É a certeza da salvação. É com você. Vem cá. Não endurece o seu coração. Prepare-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. Eu lembro que no início da minha conversão, eu aceitei Jesus com 14 anos. Tem 41 anos. Irmãos, eu fiquei no cai e levanta dos 14 até os 17. Eu me converti aos 17 anos. Todo convite que tinha na frente eu ia. Todos. E eu não entendia muito isso, mas no meu coração ardia um sentimento, um desejo